Vamos dar continuidade, então, a falar sobre as entidades que fazem parte da administração indireta. Vamos falar agora, então, sobre o consórcio público. O consórcio público é regido pela Lei 11.107 de 2005. Há divergências doutrinárias aqui, alguns doutrinadores classificam os consórcios como entidades, outros não, ok? Mas é importante nós fazermos, então, uma análise sobre o consórcio público. O consórcio público nada mais é que um contrato cujas partes somente podem ser entes federativos. Então, por exemplo, o consórcio público é um contrato onde entes federativos irão celebrar um acordo. Imagine aí uma consorcialidade de municípios visando, por exemplo, criar uma usina de asfalto. Seria um exemplo de consórcio público, ok? Esse consórcio público pode adquirir personalidade jurídica de direito público ou de direito privado. Isso aqui também há uma divergência doutrinária em relação a essa possibilidade de direito privado, mas a lei deixa claro lá no artigo 6 que esse consórcio pode ser de direito público ou de direito privado, ok? São consórcios públicos com personalidade jurídica de direito público as chamadas associações públicas. Então, se for uma associação pública, nós vimos que vai ter uma natureza autárquica. E todas aquelas prerrogativas e sujeições que nós vimos para as autarquias vão se aplicar a eles, ok? Olha só, então quando for personalidade jurídica de direito público, constitui-se uma associação pública e passa a fazer parte da administração indireta de todos os entes da federação consorciada. Então, imagine que vários municípios se consorciaram, essa entidade criada vai ter uma personalidade jurídica de direito público e vai fazer parte da administração indireta de todos esses entes que assinaram o contrato, ok? Quando for uma personalidade jurídica de direito privado, ela observará as normas de direito público no que concerne a licitação, celebração de contratos, prestação de contas e admissão de pessoal. Então, se ela respeitar um direito privado, ela vai continuar ainda sujeita àquelas limitações da indisponibilidade do interesse público, as nossas chamadas sujeições ou restrições. Quais são? Vejam bem, necessidade de licitação, a necessidade de concurso público, a necessidade de contratos administrativos e a necessidade de prestação de contas. Ainda, vejam bem, então nós vimos que o consórcio ele tem natureza de um contrato administrativo. Então o consórcio, diferente das demais entidades que nós vimos até agora, ele não é criado por lei, mas ele é criado através de um contrato administrativo. Outra característica importante, que vejam bem, ó, a União somente participará de consórcios em que também façam parte todos os estados cujos territórios estejam situados os municípios consorciados. Então, para que a União faça parte de um consórcio, é necessário que o estado onde aqueles municípios estão se consorciando também faça parte. Então, a União só celebra o contrato se o estado também participar juntamente com os municípios daquele estado. Os entes consorciados somente entregarão os recursos ao consórcio mediante um contrato de rateio. Então, há uma previsão aí de um contrato de rateio como forma de distribuição desse recurso dentro do consórcio, ok? Então, vamos agora estudar as entidades paraestatais ou entes de cooperação ou chamado terceiro setor. Então, o que vem a ser esse terceiro setor? Então, nós acabamos de falar, então, as entidades que faziam parte da administração indireta. Agora nós vamos falar de pessoas jurídicas que não fazem mais parte da administração pública, ok? Então vejam bem, elas são pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos e criadas por particulares. Então não são criadas pelo poder público, por isso não fazem parte da administração pública. Então, criadas por particulares para auxiliar o Estado. Não pertencem à administração pública, seja direta ou indireta. Então, pessoal, não confundam. Entidades paraestatais não fazem parte da administração indireta. Quem são elas? Os serviços sociais autônomos, Sistema S, as organizações sociais, as nossas chamadas OS, e a chamada Organização da Sociedade Civil de Interesse Público, a OCIP. Ok? Vamos então adentrar cada uma delas. O Serviço Social Autônomo, o Sistema S, nós encontramos aí o SESC, SENAT, SENAI, SENAC, ok? O objetivo desse Sistema S é fomentar e assessorar as categorias profissionais.
Há entendimentos aí do Tribunal de Contas que há necessidade de licitação e obedecer, então, a um controle do Tribunal de Contas. Aqui, quando a gente fala em licitação, é respeitar os princípios da licitação, como a impessoalidade, por exemplo. Elas têm a sua autorização criada por uma lei, ok? E elas possuem a chamada capacidade tributária ativa, ok? Elas não têm competência tributária, mas elas têm a capacidade tributária de arrecadar e fiscalizar tributos. É o que a gente chama de parafiscalidade, ok? Vamos adiante. A nossa próxima entidade paraestatal é a nossa OS, as organizações sociais. Elas são regidas pela Lei 9.637 de 98, ok? Período aqui que nós tivemos a chamada reforma do aparelho do Estado. Muitos serviços públicos que eram executados pelo próprio Estado foram publicizados, foram transferidos para o chamado terceiro setor na reforma do aparelho do Estado. Olha só, o Poder Executivo poderá qualificar uma pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, cujas atividades sejam dirigidas ao ensino, à pesquisa, ao desenvolvimento tecnológico, à proteção e preservação do meio ambiente, à cultura e à saúde, atendidos os requisitos da lei. Artigo 1º. Então, o Poder Executivo pode qualificar uma pessoa jurídica sem fins lucrativos, né, como uma OS. Então, vejam bem, a característica delas, elas são criadas por particulares, então não fazem parte da administração pública. Há aqui, uma celebração do chamado contrato de gestão, que nós já estudamos, ok? Então vejam bem, que pode ser celebrado, né, e vai transferir recursos, servidores e até mesmo bens públicos. Então, o ente público pode qualificar uma entidade como organização social através da assinatura de um contrato de gestão que vai transferir recursos, pode transferir servidores, até mesmo bens públicos para essa entidade do chamado terceiro setor. Elas obedecem um controle de fiscalização do Tribunal de Contas porque recebem recursos públicos, ok? E essa outorga de classificação através desse contrato de gestão, ela é uma decisão discricionária, ok? Do ministro ou titular do órgão supervisor. Então, aquele ministério que estiver qualificando essa entidade, ele tem uma decisão discricionária, ou seja, ele tem uma conveniência, oportunidade, uma análise de mérito, o que é diferente da OCIP, ok? A OCIP é a Organização da Sociedade Civil do Interesse Público. Ela é regida pela Lei 9790 de 99, um ano após, então, a outra lei, né? Pode se qualificar como pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, instituídas pelo particular para a prestação de serviços sociais não exclusivos do Estado. Ok? Nós estamos falando aqui que essa OCIP é uma pessoa jurídica sem fins lucrativos, criada pelo particular, que pode ser qualificada pelo poder público. Ok? Essa qualificação vai ocorrer através da celebração do termo de parceria. Então, nós vimos que a OS era o contrato de gestão, aqui nós falamos em termo de parceria. A diferença é que o termo de parceria, ele visa apenas a transferência de recursos públicos, diferente do contrato de gestão, que pode transferir servidores públicos, inclusive bens públicos. Como recebe recursos públicos, deve obedecer a um controle de fiscalização do Tribunal de Contas da União, e a característica dessa outorga aqui é através de um ato vinculado. Ok? Então, aqui, preenchidos os requisitos da lei, é necessariamente obrigado a qualificar essa entidade como OCIP. E quem vai qualificar vai ser o ministro da Justiça. Então, duas características importantes aqui. O ato de qualificação é vinculado e o ministro que vai qualificar é o ministro da Justiça. E, por fim, é importante nós sabermos quem que não pode se qualificar como OCIP. Então, a lei, no seu artigo 2º, traz quem não pode se qualificar como OCIP. Nós encontramos aí as cooperativas, os sindicatos, os partidos políticos, as sociedades empresárias, instituições religiosas, até mesmo fundações públicas não podem ser qualificadas como OCIP. Ok, pessoal? Agora nós vamos para o quadro. Vamos fazer um esquema de tudo isso que a gente viu para fixar o máximo possível e depois vamos fazer questões de prova. Ok?